vamos falar de política, pimenta no campo político, Rivaroli. Sexta-feira tivemos as definições aí, afinal de contas, né? Se nada mudar com os registros das candidaturas, que é mais uma etapa, quando os candidatos acabam se tornando candidatos de maneira oficial, aos olhos da Justiça Eleitoral. Oi? Até dia 15. Até dia 15, a gente já vai trazer inclusive uma pauta sobre isso. Mas temos um quadro definido, principalmente a eleição e a disputa ao Senado, que promete ser inclusive a eleição mais emocionante em termos de apuração, pelo que vem se desenhando as pesquisas até o momento. Essa leitura é feita com o que a gente tem de informações, inclusive lá no site O Voto na RIC, que compila todas as pesquisas e que mostram aí uma disputa acirrada ao Senado, com elementos, inclusive, que transformam essa corrida numa disputa muito interessante de se acompanhar em termos de cobertura política e jornalística, né? Até mesmo para o eleitor. Então, Álvaro Dias demorou. Como é que é a história do futebol? Amassou. Álvaro Dias quase perdeu, mas agora anunciou que vai. É isso, vai concorrer ao Senado e aí vamos ter uma eleição bastante emocionante. Além disso, outros elementos que vêm para, digamos assim, intensificar essa questão, né? O César Silvestre Filho, do PSDB, com a Federação Cidadania, queria sair governador, o partido foi lá e descartou. Queria sair ao Senado, o partido, por uma decisão nacional, foi lá e descartou. E aí, como você bem antecipou, Riva, nas redes sociais, ele não disse que desistiu da candidatura, ele continua se apresentando como candidato e agora anunciou que vai entrar na justiça contra o próprio partido. Vai brigar, porque ele disse que uma decisão nacional para ajustar num outro estado uma situação não reflete os interesses do Paraná. Então não desistiu de sair ao Senado, hein? Briga envolvendo o próprio partido para sair candidato. Muito bem. Vamos começar falando então sobre o Álvaro Dias, né? Depois de algumas indefinições aí, cozinhou, né, os jornalistas, os seus eleitores para anunciar que caminho iria seguir, esperou todas as definições partidárias à frente. E aí, na última sexta-feira, bateu o martelo, confirmou que sim, vai se candidatar à reeleição em outubro, né? A gente lembra que o Podemos chegou a oferecer para ele, inclusive, uma candidatura à presidência da República. Só que aí o Álvaro Dias, numa tacada, conseguiu garantir apoio, inclusive do PSDB e Cidadania, de outros partidos, e aí ganhou força, corpo, né? Para poder, então, lançar o seu nome de fato ao Senado. Então, foi na última sexta-feira, o Podemos também anunciou 31 nomes para concorrer a deputado federal, 45 para deputado estadual. Hoje, o partido não tem nenhum representante nem na Assembleia, nem na Câmara Federal. No Senado, porém, tem aí o nome de Álvaro Dias, Flávio Arnes e Oriovisto Guimarães. Trio de senadores aí do Paraná, todos são do Podemos. Aí, durante o discurso na convenção, aí o Álvaro Dias, olha, vou dizer assim, adotou um tom bem crítico, assim, não perdeu a oportunidade de dar uma alfinetada, não vou dizer nem quem, você pode escutar o que ele está falando. Conclua. Que já fica bem claro. Basta dizer assim, fique de olho em qual é o partido que tem muito dinheiro para gastar na campanha, né? Qual é o partido que tem mais dinheiro para gastar na campanha? Você quer dar essa informação para os nossos ouvintes, Riva? Sabemos, né? União Brasil. União Brasil. Então vamos ouvir aí o que disse o Álvaro Dias. Eu já disse, alguns fazem a sua opção pelo caixa do partido que buscam e não pelas ideias, pelo programa, pelo projeto e pelos seus objetivos. Eu quero agradecer os partidos que se coligam conosco. Quero agradecer o PSB do Luciano Dutti. Quero agradecer o PSDB, sobretudo a direção nacional, agradecer a direção nacional que comanda a Federação PSDB e Cidadania. A federação decidiu pela coligação, sem nenhuma barganha, por reconhecer que é preciso eleger para o Senado da República e para o Congresso Nacional aqueles que realmente possam contribuir para mudanças efetivas, para que elas ocorram no Brasil.
Muito bem, tá aí a fala dele, bastante direta, digamos assim, né, para um dos concorrentes aí ao Senado. O polêmico apoio da federação do PSDB e Cidadania à candidatura de Álvaro Dias, como a gente antecipou, vai parar na justiça. César Silvestre Filho, ex-prefeito de Guarapuava, que era então candidato ao Senado por esses dois partidos, colocou um vídeo nas redes sociais dizendo que vai buscar na justiça garantir a sua candidatura e que vai brigar com a direção nacional do PSDB e Cidadania por isso, né? A decisão, segundo o partido, tem relação direta com a disputa ao governo em São Paulo, né? No estado vizinho, Rodrigo Garcia, do PSDB, lidera as pesquisas por uma pequena vantagem. Ele pediu apoio ao Podemos, fizeram uma parceria em âmbito nacional. E aí, fecharam apoio ao Álvaro Dias, né? Agora, com a definição dos dois lados, o diretório estadual do PSDB e Cidadania foi comunicado da decisão, tendo que descartar a candidatura do César Silvestre Filho. E aí o César Silvestre disse que não vai deixar barato não, vai brigar na justiça. Vamos ouvir. Eu vou contestar na justiça com o apoio da Federação do PSDB e do Cidadania do Paraná a decisão tomada em âmbito nacional pela federação dos nossos partidos. Essa decisão tenta barrar a minha candidatura ao Senado da República aqui no nosso estado, atendendo a artimanhas e conchavos políticos que não tem nada a ver com os interesses do Paraná. Baseado em trocas de apoios em outros estados, tentam limar a nossa participação no debate eleitoral simplesmente para se apropriarem do nosso tempo de televisão. Essa é uma decisão arbitrária, antidemocrática e, acima de tudo, ela é ilegal, porque ela afronta os melhores princípios do direito eleitoral, da ética política e do bom debate. Muito bem, tá aí, né? Explicando que queriam pegar o tempo de TV do partido, fizeram um conchavo que ele não concorda, vai tentar brigar na justiça. Como a partir de hoje a gente tem que respeitar aquela história de isonomia, né? De falar de um candidato, fala de outros. Eu só vou lembrar o seguinte, a Jovem Pan News trouxe todas as convenções partidárias. Essa foi realizada na última sexta-feira. Mas ao longo da nossa programação, Riva, todos os dias a gente cobriu todas as convenções. Então, antes da análise, além do Álvaro Dias, os nomes de outros candidatos e candidatas que já foram anunciados ao Senado são Desirê Salgado, PDT, Paulo Martins, PL, Sérgio Moro, União Brasil, Rosane Ferreira, PT, PCdoB e PV, Aline Sleutes, do PROS, Laércio Matias, pela Federação PSOL e Rede, Roberto França, do PCO e Orlando Pessutti, do MDB. E aí, Ivan? Que a gente pode falar sobre essa situação do PSDB, Podemos, apoio ao Álvaro Dias, o outro ex-candidato até o momento, né, não aceitando a decisão, Álvaro Dias deixando para o segundo tempo praticamente o anúncio oficial da sua candidatura. Mostra que vai ser uma campanha embolada, Rafa. Essa campanha para o Senado, ela teve tantos desenhos já, né? Ela se mostrou embolada no começo. E não, esse o fulaninho não vai. Gente, nós vamos tomar todos os cuidados do mundo a partir de agora. Isso. Por conta da legislação eleitoral. Então, você vai ter que interpretar um pouco mais a notícia aí do outro lado, pra gente não citar nomes aqui, pra não dizer que estamos favorecendo o Zé Antônio, Pedro ou João. Porque você fala o nome de um, o telefone toca na hora pedindo pra falar. E aí você tem candidatos mais expressivos, mas você tem muita gente também que tá ali de maneira inexpressiva, ocupando espaço pra ter visibilidade. Exato. Então, é difícil que a gente consiga trazer análise tão clara para você sem que a gente se comprometa. E dar espaço igual para todo mundo. E dar espaço igual para todo mundo, até para quem de repente não merece. Então, vamos lá. Nós já tivemos essa composição que temos hoje, depois houve um grande recuo, você teve alguns outros players interessantes entrando, alguns candidatos interessantes, como esse que apareceu agora dizendo da judicialização. Então, há uma série de coisas. Mas volta a ser um cenário que já se desenhava praticamente em definição, completamente indefinido agora. Até o dia 15 alguma coisa ou outra pode mudar? Pode. A oficialização das candidaturas pela Justiça Eleitoral, Rafa, dia 15. Isso. De agosto, tá? Então os partidos têm até o dia 15 de agosto para fazer de absolutamente tudo. 16 as campanhas começam, dia 26 de agosto começa em rádio e televisão até 29 de setembro. O que a gente deve sentir no tom da campanha? Dá para ver que a coisa vai ser alfinetada, vai ser um tom de campanha agressivo pelo visto, né? Vai ter bordoada para todo lado aí. Principalmente olhando os 3 principais candidatos ao Senado. Que aparecem nas pesquisas até o momento. É isso, né? Falando de quem lidera as pesquisas, dos que lideram as pesquisas. Tem 2 ali que já deu para sentir o tom. Um já deu lenha no governador, o outro já tomou lenha agora porque, enfim, tem um partido com muito dinheiro. Você percebe que o tom da campanha, né,
começa já a se desenhar de uma maneira muito mais ácida do que, por exemplo, a disputa ao governo até agora. E a Rafa hoje estava lembrando aqui de um comentário de Juliano Pedroso, né, Rafa? Você queria ter decreto no Jornal da Manhã, né? O Juliano Pedroso hoje fez um comentário falando sobre a importância dos registros de vídeo nessas eleições para que a gente fuja das narrativas políticas, né? Inclusive na live, muita gente estava perguntando sobre um candidato que foi ou teria sido vaiado numa feira aqui de Curitiba. E aí o que o Juliano Pedroso registrou no ar de manhã foi sobre a importância da gente ter o documento da imagem para que a gente entenda, por exemplo, o que aconteceu com o Renato Freitas em Curitiba, né? Se a gente não tivesse visto as imagens da igreja, talvez a gente não tivesse entendido a dimensão que aquilo provocou. Podia tomar, né? Podia tomar, do que aconteceu dentro da igreja. Sim. Mesmo que talvez a cassação dele, né, na leitura de algumas pessoas, não tenha acontecido exatamente pelo episódio da igreja, e sim pelo conjunto da obra, digamos assim. E ali foi, né? E ali dá pra gente dizer que foi. E aí, no caso, por exemplo, desse candidato como um exemplo, né, a ser pensado aí das narrativas virtuais, aí você vê o candidato sendo vaiado num lugar. E aí depois você vê outras imagens surgindo do candidato sendo bem recebido. Então você vê que as duas situações aconteceram, no mesmo lugar, mas que os vídeos são utilizados, e isso vale para todos os outros, de outras instâncias. Com o candidato à presidência aconteceu a mesma coisa isso. ontem. Você vê que a narrativa, ela é utilizada de maneira política. Então foi vaiado na feira, não foi. Quer dizer, ele foi e não foi. Teve as duas situações. E aí você joga de acordo com a sua vertente política. E é exatamente isso que nós vamos ver. Para que as redes sociais vão ser muito importantes? Porque você vai ver o outro lado dando uma narrativa e o candidato se defendendo. De todas as formas, em todas as instâncias. E aí você vai poder tirar a sua conclusão do que é, o que não é, do que foi ou o que não foi. Mas é uma disputa absolutamente em aberto neste momento para o Senado Federal. 11 horas.